Palavra que eu vou trazer para vocês nessa manhã, o tema dela é governando em meio às tempestades. Quando eu estava orando para Deus, pedindo uma palavra para ser ministrada, a primeira coisa que Deus falou no meu coração é assim: não tenha medo quando tiver a tempestade. Foi essa palavra que Deus me deu. E eu compartilhando essa palavra com a pastora Alessandra, ela comentou comigo assim: tem uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, que é governar no meio da dificuldade, governar no meio da tempestade. E aquela palavra, quando ela falou, eu falei: você está brincando? Olha a palavra que eu estou lendo aqui, eu estava pesquisando, olha o que eu estou vendo aqui, estou vendo algumas palavras aqui, algumas pregações, falando exatamente sobre isso. Só que eles estão falando de tempestade, e aí você usou uma palavra que foi chave para mim, que é governar no meio da tempestade. Sabe? A Bíblia nos fala, e os versículos principais que eu vou deixar para você aí, são as duas tempestades que Jesus acalmou na Bíblia. Não sei se você sabe, mas teve dois momentos na história da Bíblia, no Novo Testamento, que Jesus acalma a tempestade. Em duas oportunidades, em duas situações diferentes, que estão no livro de Mateus. Uma no livro de Mateus 8, do 23 ao 27. Amém? Que você pode depois dar uma lida aí na sua casa, tá? Eu vou comentar sobre ela aqui, né? Que quando eles estavam com Jesus no barco. E a segunda é também no livro de Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 33, que é quando ele manda os discípulos irem e ele vai orar. Duas situações diferentes, que o nosso Jesus faz, passa e nos ensina como governar no meio das tempestades. Sabe que na primeira tempestade, Jesus estava dentro do barco dormindo. E na segunda ele estava fora do barco e veio andando sobre as águas. Já é milagroso isso. Já é diferente. Algumas coisas que acontecem no meio dessas duas tempestades servem para ensinar para mim e para você sobre as dificuldades que às vezes nós enfrentamos no nosso dia a dia. Pode não parecer, você pode já ter ouvido essas palavras várias vezes, e são palavras que normalmente nós pregamos, porque são passagens que nos edificam, que renovam a nossa fé, que nos fazem ter esperança de que as coisas vão mudar, de que nós vamos poder vencer. E exatamente sobre isso, né? Tempestade que nós enfrentamos na nossa vida, e provavelmente, assim como eu, você também passa por tempestade na sua vida. Às vezes, quando nós pensamos que tudo está bem, às vezes, quando eu e você imaginamos que não temos problema, o que acontece? O barco começa a balançar. E começa tudo de novo. Não sei você, mas isso acontece comigo. Às vezes, quando eu olho e falo assim: ô Senhor, agora vai vir uma calmaria. A calmaria dura pouco, é incrível isso. Aí começa o barco a dar aquela, sabe? Quem já pescou, já foi para o mar, é aquele negócio que o barco não para, né? Ele não fica estável, né? Isso acontece comigo e com você. E isso às vezes, e muitas das vezes, não é só às vezes, Jesus faz para te ensinar, para te fortalecer, para me ensinar e para me fortalecer. Não é à toa que vem essas tempestades. As tempestades que nós vamos falar aqui, das duas tempestades, elas tinham um propósito. Jesus tinha um propósito com os discípulos, porque aconteceu nas duas vezes com os discípulos. Olha que interessante, não aconteceu com outras pessoas. As duas tempestades foram enfrentadas com os discípulos, que eram homens que estavam ao lado de Jesus, e se eu e você fôssemos pensar, era assim com ele. Não teriam que ter medo de tempestade, não teriam que ter medo de manifestação demoníaca, não teriam que ter medo do futuro, não teriam que ter medo de nada, cara. Eles estavam com Jesus ali do lado deles, vendo e vivendo os milagres, eles não só ouviam falar. Vocês lembram que eu preguei há umas semanas atrás sobre ouvir falar? Não, eles estavam vendo os milagres, isso é fantástico. E mesmo assim, no meio da tempestade, há momentos que aqueles homens, assim como eu e você, ficamos confusos. Há momento que a gente, no meio da tempestade, começa a perguntar para Deus por que está acontecendo isso. Nós estamos vivendo esse momento agora. Senhor, por que está acontecendo isso? O inimigo planta em nossa mente e no nosso coração um sentimento, um espírito de confusão. Porque eu creio que não é só um sentimento, é um espírito de confusão. A gente começa a ficar confuso. Às vezes nós pensamos que estamos com Jesus,
mas achamos que ele está dormindo. Às vezes você sabia disso? Às vezes nós achamos que Jesus está com a gente, ali do lado, mas achamos que ele está dormindo, como aconteceu em uma dessas tempestades. E outras vezes, achamos que no meio da tempestade, o Jesus que eu e você crê, o Jesus que nós cremos, que nós entregamos a nossa vida, está fora ou longe do barco, como aconteceu na outra tempestade. E a gente começa a ficar confuso, e a nossa mente, ela viaja. Sabe? E se tem uma das coisas que o inimigo gosta de trabalhar é na minha e na sua mente. Ele gosta de colocar dúvida, ele gosta de colocar confusão, ele gosta de colocar o medo, ele gosta de colocar esse sentimento que faz com que eu comece a olhar para a tempestade grande demais. E às vezes ela não é nem tão monstruosa assim. Às vezes é uma simples tempestade, é uma marolinha que vem que a gente faz muita coisa, sabe? Deus permite que nós passemos por luta porque quer nos ensinar a vencer na tempestade. Pega essa palavra para você. Sabe por que a gente passa por luta? Porque Ele quer ensinar a gente a vencer na tempestade. A gente ter atenção na tempestade. A gente ficar mais esperto na tempestade. Ele quer nos ensinar a vencer no meio da tempestade. A vencer no meio daquele tsunami. A vencer no meio daquele vendaval que está ali da nossa vida. É isso que acontece. Eu vou fazer uma pergunta para você, e essa pergunta vai ser que vai embasar a minha palavra de hoje. Por que as tempestades se repetem? Eu vou fazer uma comparação com você hoje, das duas tempestades que Jesus acalmou. E eu quero que você, junto comigo, reflita os pensamentos que vêm na nossa vida durante as tempestades. Eu vou citar 4 pensamentos que nós temos aqui, que na verdade foram 4 pensamentos que os discípulos tiveram no meio daquelas duas tempestades, e você vai ver e vai refletir comigo se não é realmente isso que acontece com a gente quando a gente está no meio de uma tempestade. Amém? Está comigo aí? Vamos lá. Primeiro pensamento que a gente tem no meio de uma tempestade, que o problema é grande demais. Primeiro pensamento que nós temos no meio da tempestade é que o problema é grande demais para suportarmos. É o primeiro pensamento que vem. Esse problema é grande demais, essa tempestade é grande demais. Eu não consigo passar por isso, meu querido. Achamos que as coisas estão difíceis, acima da nossa capacidade de suportar, que isso é pesado demais, que nós não vamos conseguir vencer. Mas hoje eu trago uma palavra para você que está lá em 1 Coríntios 10, 13. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a posseis suportar. No meio da tempestade, eu e você precisamos entender que no meio da dificuldade, Deus nos dá força para vencer. Hoje eu queria que você pensasse isso. Toda vez que você estiver no meio de uma tempestade, saiba que o problema que você está passando não é grande demais para Deus. Pode ser grande demais para mim, pode ser grande demais para o homem, pode ser grande demais para uma junta médica, mas para Deus ele não é grande demais. Para Deus ele não é impossível de ser resolvido. Olha, ele fala exatamente isso aqui. No meio da dificuldade, Deus nos dá força para vencer. Esse versículo de 1 Coríntios 10, 13 é para tirar essa palavra sobre a sua vida, para tirar essa palavra que vem na nossa cabeça, na nossa mente, e que faz com que nós perdemos a visão, com que nós percamos o foco. Quando passamos por tempestades, Jesus prova que Ele é maior do que tudo. Glória a Deus! Quando eu passo no meio da tempestade, Jesus prova que Ele é maior que tudo. Quando eu passo no meio da perda, Jesus prova que Ele é maior que tudo. Quando eu estou passando no meio da tempestade, no meio da luta, no meio daquela dificuldade, a coisa que eu tenho que ter certeza é que Jesus é maior que aquele problema. Amém? Jesus é maior que aquela dificuldade. Na primeira tempestade, Jesus dormia no barco para mostrar que Ele, como Deus, tem o controle de todas as coisas e não há por que se apavorar. Salmo 121, 3 diz assim: não dormitará aquele que te guarda, Ele tem o controle sobre todas as coisas e não há por que se apavorar. Não precisamos temer porque a palavra de Deus promete que Ele vai estar ali. Apesar de os discípulos acharem que Ele estava dormindo no barco,
Ele sabia o que estava acontecendo, ele estava dentro do barco. E ele queria ensinar algo para aqueles homens. Como muitas vezes nós passamos por tempestades, porque Jesus quer ensinar algo para nós, ele quer nos ensinar a sermos melhores. Na segunda tempestade, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar, Mateus 14, 25. Sabe por que Jesus fez isso? Para mostrar que é o mesmo Deus que domina sobre a terra, que domina sobre os céus, e domina principalmente sobre o mar que ele criou. Jesus, o Pai, Deus criou o mar. E o Filho Jesus que tem direito àquilo, porque a herança tem domínio sobre isso. Então ele estava com eles no barco, andando sobre o mar na segunda tempestade. E aí, essa parte que eu falei que Deus domina sobre tudo, está lá em Isaías 40, 12. Quando Jesus tem o controle sobre tudo, eu não preciso temer. Meu querido, ouve isso. Quando Jesus tem o controle sobre todas as coisas, eu não preciso ter medo. Por isso, hoje nós vamos orar exatamente por isso, para que o medo saia do teu coração. Para que esses 2 episódios que aconteceram sejam episódios que venham para mim e para você nos fortalecer, saber que Jesus está no barco. Se ele está dormindo no barco, não fique preocupado. E se ele está longe do barco, também não fique preocupado. Sabe? A primeira coisa que Jesus faz para mostrar para os discípulos nesse primeiro ponto, que é o pensamento que vem sobre a nossa mente, que é que o meu problema é grande demais, é o seguinte: Jesus permitiu que a tempestade se repetisse para mostrar que ele é maior que os problemas ou qualquer dificuldade que passassem. Você está pensando que o teu problema e a tua dificuldade é grande demais? Talvez agora aí na tua casa você está com esse pensamento na tua mente. Sabe o que eu quero dizer para você? A palavra que eu deixo para você é o seguinte: Jesus gosta de coisas difíceis. Sabe por quê? Porque ele é maior que todas elas. Amém? Ele gosta de coisas difíceis. Jesus gosta de confundir médicos, ele gosta de confundir expectativas, ele gosta de confundir prognósticos, ele gosta de confundir tudo. Por quê? Porque aí ele demonstra a soberania dele. Nessa situação, os discípulos pensando num caso, que eles estavam no barco pela tempestade, com Jesus no barco, e outros que eles estavam sozinhos, e Jesus vem andando sobre as águas. Ele estava querendo dizer para eles: não tenham medo. O seu problema não é grande demais que eu não possa resolver. Oh, glória a Deus, que tremendo isso, Senhor, que essa palavra seja refrigério para todos nós nessa manhã. Segundo pensamento que vem na nossa cabeça, e esse é um pensamento que vem muito, e esse é um pensamento que tem feito, hoje, uma diferença negativa na vida das pessoas, porque tem feito com que as pessoas, por causa de tudo isso que nós estamos passando nesses anos, que elas tenham medo e que esse sentimento venha sobre elas. Segundo pensamento é que estamos sozinhos. No meio da tempestade, outro pensamento que vem sobre a nossa mente é que estamos sozinhos. Um vazio nos faz sentir impotentes diante dos perigos. E a gente se sente como uma criança indefesa, como uma pessoa solitária. E é aí que o inimigo age. A gente começa a falar que está sozinho. Agora, com isso que está acontecendo, eu não posso visitar os meus pais, eu não posso ver os meus amigos, eu não posso estar na igreja, eu não posso. Eu estou sozinho, Senhor, como que eu vou passar por isso? Meu querido, esse pensamento hoje tem que ser tirado da sua mente. Esse pensamento hoje tem que ser extirpado de nós, tem que ser lançado fora, sabe? As últimas palavras que Jesus deixou para nós aqui, antes dele subir, foi a seguinte: Mateus 28, 20. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse para os seus discípulos: vocês podem pensar que vão ficar sozinhos agora que eu fui. Não, vocês não vão ficar sozinhos de novo. Porque eu vou deixar para vocês o Consolador, que é o Espírito Santo, que é o mesmo que está conosco aqui nessa manhã. Nós não estamos sozinhos, eu estarei convosco todos os dias, 365, 366 dias por ano, eu estarei com você, porque eu deixei o meu Consolador, que é o Espírito Santo, para estar com você. Ele deixa essa palavra, desde o momento que eu e você temos Jesus no nosso coração, essa palavra é para mim e para você. Essa verdade é para nós dois, essa verdade é para nós. Sabemos que nós não estamos sozinhos, e se esse sentimento de solidão, esse espírito maligno da solidão vier sobre você, ou estiver sobre você agora, eu determino que ele saia do seu coração, que ele saia da sua mente, porque você não está sozinho.
Amém? Você não está sozinho. Eu não estou sozinho. As pessoas que estão agora no hospital não estão sozinhas. As pessoas que estão agora perdidas não estão sozinhas. O nosso Senhor deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, que vai te visitar e vai visitar cada pessoa agora, em nome de Jesus. Nos dá essa convicção, essa certeza. Ou em nome de Jesus. Na primeira tempestade, Jesus chamou os discípulos em Mateus 8:23 e disse o seguinte: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. A presença de Jesus é a garantia de que nosso barco não vai afundar. Por isso é importante eu e você ter Jesus no barco da nossa vida. Por isso é importante que quando eu saia para qualquer lugar, Jesus esteja comigo no meu carro, Jesus esteja comigo no metrô, Jesus esteja comigo no ônibus, Jesus esteja comigo quando eu estiver andando na rua. Isso é importante para nós. Ele garantiu isso na primeira tempestade. A presença de Jesus é a garantia de que o nosso barco não vai afundar. Por isso, meu querido, se Jesus não está no teu barco nessa manhã, chama ele logo para o teu barco. Se Jesus não está na tua casa ainda, chama ele logo para sentar do teu lado nesse sofá. Chama ele logo para sentar com você ali no quarto. Chama logo. Porque ele no barco é garantia de sucesso. É garantia que o inimigo não vai te vencer, não vai te derrubar, não vai me destruir. Não vai te destruir, é garantia certa. Na segunda tempestade, Jesus, em Mateus 14:22, Jesus mandou os discípulos embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto isso, no versículo 23 do capítulo 14 de Mateus, Jesus subiu ao monte a fim de orar. Só que quando Jesus estava orando, ele subiu ao monte, Jesus estava olhando eles no barco. Eles não estavam lá no barco sozinhos. Jesus estava orando, mas subiu num monte muito alto e ficou olhando o que estava acontecendo. Jesus não estava com eles no barco. Mas o que acontece? Jesus sabia o que estava acontecendo, ele foi orar. Jesus permitiu que a tempestade se repetisse para ensinar aos discípulos e para ensinar para mim e para você nessa manhã, que nós nunca estamos sozinhos, amém? Você não está sozinho. Coloca a mão no teu coração agora e fala comigo bem alto: eu não estou sozinho, eu não estou sozinho, eu não estou sozinho. Jesus fez isso para nos mostrar e nos ensinar que Ele sempre cuidará de nós, que Ele sempre cuidará da nossa vida, que Ele sempre cuidará da nossa família, que Ele sempre cuidará da nossa saúde, que Ele sempre cuidará das nossas finanças, que Ele sempre cuidará do nosso casamento, Ele cuidará de todas as coisas, meu querido, oh glória a Deus. Quando passamos por tempestades, Jesus mostra a sua onipresença. O que Jesus mostrou para os discípulos ali, que exatamente para não ter esse pensamento que eles tinham de estarem sozinhos, foi que ele é onipresente. Na primeira tempestade, ele estava com eles no barco. E simplesmente, ele acordou e deu ordens e a tempestade parou. Na segunda tempestade, ele estava no monte orando. Ele desce do monte, anda sobre as águas. Aleluia! Anda sobre as águas e vai até os discípulos, acalma a tempestade, vai até eles para mostrar para eles que assim, ei, eu não mandei vocês passarem para o outro lado para vocês morrerem. Eu mandei vocês passarem para o outro lado porque eu sei o que vai acontecer do outro lado. Eu sei o que vocês precisam. E ele vai e acalma a tempestade também ali, andando sobre as águas. Outro milagre sobrenatural, andar sobre as águas. Quanto mais difícil for, falar para você uma coisa. Se hoje você está pensando que você está sozinho, eu vou te fazer essa pergunta hoje. Você está pensando que você está sozinho? Quanto mais difícil for, mais perto Jesus está de mim e de você. Glória a Deus. Quanto mais difícil for o problema, quanto mais difícil for a dificuldade, quanto mais difícil for o diagnóstico, quanto mais difícil for o que quer que seja, mais perto Jesus está de mim. Pensa na segunda tempestade, eles longe, Jesus longe, aquelas altas ondas da tempestade batendo 3, 4, 5 metros de altura, aqueles homens ali desesperados, Jesus estava longe. Era difícil para eles acreditarem, eles eram homens normais, naturais, como eu e você. Mas quanto mais difícil for, mais perto Jesus está de nós, amém? Glória a Deus. Terceiro pensamento que a gente tem.
É um pensamento que eu e você temos, sim, quando as tempestades acontecem. Medo e falta de fé. O terceiro pensamento que temos quando passamos por tempestades é o medo ou falta de fé. E, na verdade, medo e falta de fé é praticamente a mesma coisa. Hebreus 11:1 diz o seguinte: a fé é uma firme convicção. Já o medo é uma incerteza perturbadora. Sabe aquele negócio? Às vezes nós temos medo de coisa que nós nem vivemos. Já aconteceu isso com você? Eu conversava com uma pessoa uns dias atrás e ela falava para mim que ela tem medo de altura. Mas eu disse para ela: mas você já desceu numa montanha-russa? Você já fez? Ela falou assim: não. Eu falei assim, ela falou: mas desde criança eu tenho medo, porque eu tenho um trauma. Porque eu caí quando eu era criança, e eu falei assim: mas você já fez isso? Não. Então, assim, o medo traz para nós uma incerteza perturbadora. O medo do futuro, meu querido, é uma incerteza perturbadora. O que vai ser o meu amanhã? Olha só. Terceiro pensamento que vem sobre a nossa cabeça é esse: medo e falta de fé. E uma coisa puxa a outra. Quando eu tenho medo, eu perco a fé. E quando eu não tenho fé, eu fico com medo. Eles são muito parecidos. Eles andam muito juntos. E olha só o medo por si só, esse espírito maligno do medo, por si só, ele já faz a gente se sentir no meio de uma tempestade. Sabia disso? Tiago 1,6, onde eu te comprovo isso? Tiago 1,6 diz o seguinte: pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Olha só o espírito maligno do medo faz nós nos sentirmos em meio a uma tempestade. E existe só uma forma de você perder o medo. Precisamos confiar na palavra de Deus, que nos garante todos os dias. E está lá em Romanos 10:17, que nós não precisamos temer, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Essa palavra é para você nessa manhã. Hoje lança fora todo o medo da sua vida. Hoje lança fora toda a dúvida da sua vida. Hoje lança fora toda a incerteza da sua vida. Renova a tua fé nessa manhã. Renova a tua fé nessa manhã de que as coisas vão mudar, meu querido. O que eu mais tenho declarado nos últimos dias é: a situação vai mudar. A situação vai mudar. E quando eu falo isso, eu me encho de fé. Sabe por quê? Porque eu estou declarando a palavra que diz exatamente isso. Que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus, por eu declarar a palavra, por eu viver a palavra, por eu dizer a palavra em voz alta e com alegria e com confiança de que a situação vai mudar. E eu não vou permitir que o medo venha sobre o meu coração. Porque o medo está nos assolando. Nós estamos numa nação, num planeta vivendo com medo. Se você conversar com 10 pessoas, 9 vão te falar que estão com medo de ser mandado embora, de ficar doente, de ter algum problema na família, de ter depressão. Vai te falar isso. O que nós temos que lançar? Meu querido, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que você tem ouvido? O que você tem ouvido de louvor, o que você tem ouvido de palavra, o que você tem ouvido de notícia? Nós temos que lutar contra isso. E hoje, essa palavra de Romanos 10:17, eu queria que você guardasse no teu coração. Não deixe que esse terceiro pensamento, que é o medo e a falta de fé, venha te dominar. Nós não somos dominados pelo medo. Nós não somos dominados pela circunstância. A pastora Alessandra pregava sobre isso outro dia e dizia exatamente isso. Não são as circunstâncias que nos dominam, não é isso que domina eu e você. Eu não vivo pela circunstância, eu vivo com fé. Os discípulos no barco, eles estavam ali com medo, sim. Na primeira tempestade, Jesus perguntou aos discípulos em Mateus 8:26. Deixa eu ler esse versículo aqui na minha Bíblia, que está até com uma leitura melhor. Ele diz o seguinte: perguntou-lhes então Jesus, Mateus 8:26, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que estáis assustados, homens de pequena fé? Os discípulos de Jesus, que você vive falando na Bíblia e eu também, o mestre pergunta para eles assim: por que vocês estão assustados? Na primeira tempestade, que Jesus estava no barco dormindo com eles. Amém?
É como se fosse hoje, trazendo para a nossa realidade, é como se você estivesse dormindo no teu quarto e lá na tua sala, sentado naquela poltrona que você tem, estivesse Jesus. Fazendo uma analogia aqui para os nossos dias atuais. E aí ele pergunta para eles, por que você está assustado, Rubens? Você tem pequena fé, eu estou aqui. Por que você está com medo, homem de pequena fé? Eu estou aqui. O medo é uma mentira de Satanás para aprisionar eu e você. A dúvida ou falta de fé faz-nos imaginar que o perigo é maior do que na verdade é. Faz a gente superlativar o problema, faz a gente superlativar o perigo, faz a gente superlativar o que está acontecendo. Jesus quer saber o motivo de nossa falta de fé. E quando Jesus faz essa pergunta para os discípulos na primeira tempestade, ninguém responde. Ninguém responde, cara. Ninguém fala para Jesus, não, mestre, nós não estávamos com medo. A gente simplesmente ficou assustado, porque aí ele vai falar que assustado é diferente de ter medo, né? Eu estou assustado, mas eu não tenho medo. Eu estou assustado, mas eu vou. Não, ninguém respondeu, porque Jesus conhecia eles. E Jesus já sabia que eles estavam tremendo de medo ali. Vamos morrer, onde ele está? Ele está dormindo lá no barco, por que ele não vem cá? Ele não é o mestre, por que ele não acalma a tempestade? Olha só, na segunda tempestade, os discípulos mostraram para Jesus que eles eram medrosos. Mateus 14, 26, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, a Bíblia diz isso, tá? Gritaram. Pedro ainda que era o cara que tinha medo, mas era ousado, porque Pedro tinha medo, mas ele mesmo no medo, ele tinha o que eu falo para você, ele falou, eu vou lá. Pedro teve um início de coragem pedido para andar sobre a água, mas no versículo 30 desse mesmo capítulo de Mateus 14, ele teve medo. E aí Jesus pergunta para ele, homem de pequena fé, por que você duvidaste? Jesus permitiu que a tempestade se repetisse para tratar o medo e a falta de fé dos seus discípulos. Às vezes, Jesus está permitindo que a tempestade se repita na tua vida e na minha vida para nos tratar exatamente a fé e o medo, para que aumente a nossa fé e acabe com o nosso medo. Jesus faz isso, ele trata essas coisas em nós, e às vezes para Jesus nos tratar, e normalmente tem que ser no meio de uma situação, no meio de uma circunstância, não é no meio do mar calmo, não é no meio do mar calmo, né? Há um ditado que diz que mar calmo não prepara bons pescadores. Os bons pescadores são preparados no mar agitado. Você sabe que nos Estados Unidos tem aqueles salva-vidas, não sei se já assistiu, tem até um filme, que é aqueles caras que são os top mergulhador, que eles só vão para o mar quando tem tempestade. Olha que incrível. Quando a tempestade acontece, é chamado esse grupo de elite. Hoje eu queria dizer para você que você é do grupo de elite do Senhor, amém? Quando a tempestade chegar, é você e eu que ele vai recrutar. Jesus estava no barco com o grupo de elite dele, que no meio da tempestade ele tinha que chamar eles, para eles também, usar uma palavra de autoridade e acalmar a tempestade. Porém, o que eles fizeram? Tiveram medo e falta de fé. E na segunda tempestade, exatamente isso que acontece. Você tem sentido medo ou falta de fé hoje? A palavra que Deus tem para você é, alimente sua fé e tenha certeza que Jesus te protege. Oh, glória a Deus. Alimenta a tua fé hoje. Faça com que a tua fé te encha de força, de autoridade sobre as circunstâncias, e você vai ver o que Jesus vai fazer, e você vai ver as circunstâncias ser mudadas, e você vai ver diagnósticos, você vai ver prognósticos, você vai ver palavras que foram lançadas sendo mudadas, porque quem está com você no barco é Jesus. Quem está comigo no barco é Jesus. Está nas mãos dele acalmar isso ou não. Quarto pensamento que vem, e último pensamento que eu quero falar nessa manhã. E a gente faz esse questionamento. Por que eu estou passando por isso? Você já fez esse questionamento? Eu já fiz esse questionamento. Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que é que eu preciso passar por isso? Sabe? Por que de novo isso? Por que essa situação contrária? Por que esse levante do inimigo contra mim? Por quê? Por quê? Por quê?
Às vezes a gente quer que Jesus nos dê explicação das coisas. Ele não tem a obrigação de dar nem para mim, nem para você explicação. E a gente começa a perguntar isso, querendo que Deus responda. Olha, isso é mais interessante, querendo que Jesus responda para nós, você está passando por isso que eu quero te ensinar. Não, ele não vai te responder assim. As coisas vão acontecer que vai fazer com que você tenha esse discernimento. A maioria das tempestades que nós passamos, na verdade, pessoal, são tempestades que são criadas por nós mesmos. Não são todas as tempestades que são criadas pelo inimigo. Às vezes nós criamos tempestades. Às vezes nós criamos situações que fazem com que a tempestade venha sem necessidade. Pode ver aí, você que é casado, a maioria das discussões que tem nos casais são por coisas besta, por coisa boba, por tempestades que nem precisariam ser geradas e foram geradas. Nós geramos isso. E nós perguntamos depois para Jesus, por que está passando isso no meu casamento? Está passando porque você criou. Está passando porque nós criamos essa situação. Está passando porque nós tomamos essa decisão, essa postura. Arrumamos um problema e queremos que Deus resolva. E pode ver que a maioria das tempestades que nós passamos são essas. Não é o caso do que aconteceu aqui nas duas tempestades que eu estou falando. Eles não criaram o problema, eles tinham um propósito com aquilo. Jesus tinha um propósito quando falou para eles fazerem aquilo. No Salmo 13, é um salmo bem pequenininho. Ele tem 6 versículos. E 4 versículos desse, Davi pergunta para o Senhor, até quando? Até quando? Primeiro versículo. Até quando, Senhor? Segundo versículo. Até quando, Senhor? Terceiro versículo. Até quando, Senhor? Quarto versículo. Desejando uma resposta do Senhor, mas depois ele perguntar 4 vezes, ele mesmo entende na mente e no espírito dele que ele tinha que parar de questionar. E ele diz o seguinte no versículo 5 do Salmo 13, confio na tua graça. A gente não precisa ficar fazendo pergunta se a gente tem a certeza de que Jesus é o Senhor. Amém? Eu e você não precisamos perguntar nada do que está acontecendo, por que estamos passando por isso, qual o motivo, porque aí nós vamos começar a querer achar culpados, nós vamos querer começar a achar situações, nós vamos começar a querer achar alguma coisa, quando a gente tem a certeza, quando eu e você temos a certeza que Jesus é o Senhor. Na primeira tempestade, os discípulos perguntaram, em Mateus 8, 27, quem é este que até os ventos, o mar, lhe obedecem? Na verdade, no fundo, meu querido, os discípulos ainda não tinham conhecido verdadeiramente ao Senhor. Olha que loucura, eles andavam com Jesus e eles não conheciam verdadeiramente o Senhor. Por isso eles fazem essa pergunta, mesmo vendo os milagres, mesmo vendo as maravilhas, mesmo vendo tudo que Jesus fazia, eles perguntam entre si ali, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Na segunda tempestade, os discípulos declaram convictos, em Mateus 14, 33, verdadeiramente és filho de Deus. Sabe por quê, meu querido? Quando você vê essa mesma passagem no livro de Marcos, porque Marcos também fala sobre as duas tempestades, Marcos explica exatamente que o coração dos discípulos estava endurecido. Lá em Marcos 6,52, eles ainda não sabiam, eles não tinham no coração, eles não tinham essa convicção no coração de que ele era o Filho de Deus. Eles viam tudo aquilo, mas ainda não tinham essa convicção no coração. Mas naquele momento, naquela hora que Jesus vem andando sobre as águas, acalma a tempestade, eles perceberam que Jesus é o Filho de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando nós passamos por tempestade, Jesus quer que eu e você o conheçamos melhor. Porque quando nós conhecemos Jesus melhor, nós não vamos fazer essa pergunta. Por que é que nós estamos passando por isso? Nesse quarto ponto que eu falo aqui, Jesus permitiu que a tempestade se repetisse para que os discípulos o conhecessem mais profundamente como o Senhor das suas vidas. E é isso que Ele quer fazer comigo e com você nessa manhã. Ele quer que eu e você o conheçamos profundamente, meu querido. Lá no
bem no nosso âmago, lá no fundo do nosso coração, que nós tenhamos essa convicção, porque nós não vamos ficar perguntando para o Senhor por que nós estamos passando por isso, nós não vamos ficar perguntando para Jesus por que isso está acontecendo, nós não vamos ficar indagando mais, nós vamos crer, sabe? Quando você estiver passando por meio de uma tempestade, e eu creio que nós estamos passando por meio da tempestade agora, você pela tua, eu pela minha, nós temos que não questionar, mas reconhecer Jesus como o Senhor de todas as coisas. Reconhecer o Pai como o Senhor de todas as coisas. Reconhecer o Pai como o Senhor de todas as situações. E Ele vai advogar a nossa causa. Não sou eu, nem é você. Não é na nossa força, é na força do Senhor. Não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. Não é no meu tempo, nem no seu, é no tempo do Senhor. Orecambalamachoriambalabás. Oh, Senhor, se a tempestade se repetir, meu querido, o milagre será ainda maior. Na primeira tempestade, Jesus estava com eles. Na segunda, ele andou sobre as águas. E se tivesse uma terceira, ele desceria dos céus. E se tivesse uma quarta, ele pararia o mar. E se tivesse uma quinta, ele abriria o mar. Ele faria. Ele faria porque ele é filho de Deus. Ele faria porque ele é Jesus. Por mim e por você, não importa a situação. Não importa a situação, Ele governa em meio à tempestade. Glória a Deus. Hoje Ele quer governar em meio a tua e a minha tempestade. Hoje Ele quer trazer para você e para mim essa palavra, para nos mostrar que não importa a tempestade que nós estamos passando, o governo é dEle. O governo é dEle, a determinação é dEle, a última palavra é dEle. A última palavra é dele, não é nossa. A última palavra não são de pessoas. A última palavra não são de circunstâncias. A última palavra é dele. Quando as tempestades se repetem, o milagre aumenta de forma sobrenatural. Na primeira tempestade, Jesus estava dentro do barco, mas fora do coração dos discípulos. Na segunda tempestade, Jesus estava fora do barco, mas depois entrou no coração daqueles homens e fez com que eles reconhecessem ao Deus que eles serviam. Jesus acalmou aquelas duas tempestades, meu querido, de dentro e de fora do barco, para mostrar para mim e para você que não há limites, que não há barreiras, que não há situações, que não há dificuldades, que o poder dele não possa vencer. O que você tem pensado no meio das tempestades? Que o problema é grande demais? Jesus é maior. Que você está sozinho? A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, Jesus nunca te deixa só. Você tem pensado que você sente medo ou falta de fé? A palavra que eu dou para você nessa manhã é: confie no Senhor. Você está perguntando o porquê de tudo isso? É para que você reconheça Jesus como o Senhor. Aí na tua casa, eu queria te convidar para que você ficasse de pé. Fique de pé na tua casa. Nós vamos orar agora. E se tiver tempestade acontecendo agora, vai ser decretado agora. Nós vamos tomar o governo do Senhor sobre essa tempestade. Assim como aqueles discípulos, assim como aconteceu nesses 2 episódios que nós estamos lendo aqui. O poder do Senhor, a autoridade do Senhor, o governo do Senhor. Ele superou tudo aquilo, ele venceu tudo aquilo, ele foi acima de tudo aquilo. Pai, em nome de Jesus, eu creio nessa palavra, ó Deus. Eu creio nessa palavra, Senhor. Eu creio que hoje é dia, Senhor. É dia, Senhor, de os teus filhos governarem em meio às tempestades. E hoje eu rejeito toda palavra lançada, toda palavra contrária contra a vida dos teus filhos. Ensina-os, ó Pai, a governar em meio às tempestades. Ensina-os a ter domínio, ó Pai, sobre todas as situações. Ensina-os a crer, ó Deus, e ter uma fé inabalável.
inabalável, independente da situação. Ensina-nos nesta manhã, ó Deus, que o governo de todas as coisas, que o governo está nas tuas mãos, não está na mão de homens, não está na mão de decretos, mas está na tua mão, ó Senhor. Governa sobre todas as coisas, tempestades cessem, dificuldades saiam, enfermidades vão embora. Nós governamos sobre todas as coisas. Nesta manhã, ó Deus, nos ensina, ó Pai, que as tempestades não vêm para nos parar, mas vêm para nos ensinar, vêm para nos fortalecer, ó Deus, vem para nos mostrar que nós somos, ó Pai, filhos daquele que tem governo sobre todas as coisas. No nome de Jesus, ministra ao coração de cada pessoa, Orecamba Choriambalabás, que está ouvindo essa palavra nessa manhã. Oh, governamos em meio às tempestades, ó Pai. Nós governamos em meio às tempestades, ó Deus. Nós governamos em meio aos problemas, ó Pai, e saímos vitoriosos, e saímos ilesos, e saímos restaurados, e saímos fortalecidos pelo Teu poder. Em nome de Jesus, Santo, 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 Santo. Que todas as vezes que os Seus filhos passarem por tempestades, que todas as vezes que nós passarmos por tempestade, nós possamos deixar Jesus operar. Nós possamos deixar Jesus operar. Nós possamos permitir que Jesus opere, ó Pai, e mude toda a situação, em nome de Jesus.